Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Espero que sim, comigo está tudo bem, na medida do impossível. Mais uma aula de filosofia para alunos do segundo ano. Alô, pessoal do segundo ano, firme no recesso aí, com as nossas aulas de filosofia. Hoje não teremos atividades, porém teremos uma aula expositiva sobre ele, quem? Jean-Jacques Rousseau e o Pacto de União da Vontade Geral, grande defensor da democracia como a gente conhece, lá durante o quebra-pau da Revolução Francesa, mas antes a gente vai falar também do Iluminismo e hoje vamos trazer para vocês essa grande figura, esse inexorável Jean-Jacques Rousseau, e vamos falar sobre o Pacto de União da Vontade Geral. Filosofia, pessoal do segundo ano. Hoje é dia 13, vamos falar então entre as páginas, vamos da página 45 até a página 51, capítulo 4.6, continuando o assunto sobre os contratualistas, beleza? E hoje teremos Jean-Jacques Rousseau, grande Rousseau. Rousseau que nasceu aí em 1712 e faleceu em 1778, então ele viveu boa parte aí do século XVIII, beleza? Ele era tanto um filósofo, um pensador do iluminismo, como também do contratualismo, que é um assunto que a gente está vendo, beleza? E para começar o assunto aqui, para introduzir, a gente vai falar uma definição sobre iluminismo, para você que está chegando de Marte, né, de Vênus agora, e para que você não sabe, acabou dormindo, né, nessa aula de história. O iluminismo, também conhecido como século das luzes e ilustração, foi um movimento intelectual e filosófico que dominou o mundo das ideias na Europa durante o século XVIII. O Rousseau viveu boa parte do século XVIII, foi um pensador iluminista. Iluminismo, que foram as ideias que serviram de base para acontecer a Revolução Francesa, um grande acontecimento que marcou a história, marcou o mundo, né? Várias transformações, aquele negócio todo. Então, o iluminismo também, o século XVIII também é conhecido como o século da filosofia. Então, o iluminismo veio trazer a luz do conhecimento, a luz da razão e fugir daquela ideia de que Deus quis assim, né? Aquela ideia que era tão operante na Europa, de que o rei é rei porque Deus quis assim, e você é um camponês pobre e lascado porque Deus quis assim. Então o rei tem o fardo de ser rei, de fazer coisas de rei porque Deus quis assim, e você tem o fardo de ser um camponês, servo, preso à terra eternamente porque Deus quis assim. Você não tem nada mais a fazer a não ser aceitar. Então o iluminismo vem para jogar isso aí no chão e pisar nisso aí e levar o povo da França para fora e arrancar a cabeça do rei, aquela loucura toda. Mas vou deixar o pessoal de história aí para explicar para vocês direitinho isso. Então, quem botou essas ideias aí, o Rousseau ajudou, contribuiu nessa questão da Revolução Francesa e questão do iluminismo. Pessoal, umas frases para sintetizar as ideias que a gente vai trabalhar aqui hoje sobre o Rousseau. Rousseau tem duas frases muito importantes, muito legais, que ele tem várias frases, mas eu trouxe duas aqui para vocês. A primeira: uma sociedade só é democrática quando ninguém for tão rico que possa comprar alguém e ninguém seja tão pobre que tenha que se vender a alguém. Esse é um pensamento bem forte, bem bacana para a gente refletir sobre o Rousseau. Então, segundo o Rousseau, nossa sociedade hoje em dia não está nem um pouco democrática. O que mais tem é gente rica comprando alguém e gente pobre tem que se vender de alguma forma. E a outra frase, que sempre tem a mais famosa, que sempre pode aparecer na vida de vocês, é que a natureza fez o homem feliz e bom, mas a sociedade deprava-o e torna-o miserável. Resumindo, o homem nasceria bom, mas a sociedade o corrompe. É a frase mais emblemática do Rousseau aí, que é bem bater de frente com o Thomas Hobbes, que a gente já falou. Se você não recorda o Thomas Hobbes, eu sei que você vai aproveitar seu momento de folga, de recesso, para voltar no vídeo e assistir todo o vídeo do Thomas Hobbes, beleza? Continuando algumas curiosidades aqui rapidinho, só para a gente começar o assunto, enquanto você tira o material e na página 45, eu tô vendo que você não tirou o material ainda, mas vamos lá. O Rousseau, ele era autodidata. Ele, quando se interessava por alguma coisa, ele estudava e procurava sozinho mesmo, aprender o máximo possível em relação ao que ele estava interessado. Ele tem uma ironia na vida dele, ele escreveu um tratado sobre educação, sobre pedagogia, como educar
crianças, né, em relação no momento da infância aí e tal, só que ele é um tratado importante da pedagogia, da educação, só que ele não foi um bom pai, não. Ele teve cinco filhos, ele acabou abandonando esses filhos, mandando os meninos pro orfanato. Pô, Rousseau, não faz isso. E ele foi músico, um bom músico, tem um QR Code no livro de vocês, acho na página 45, que tem uma música do Rousseau. Ele é um bom músico pra caramba, não é de sacanagem isso não. Tanto que ele escreveu o verbete música na enciclopédia, que foi escrito durante o Iluminismo. A parte do verbete música, a definição de música ficou a cargo dele, tinha uma grande responsabilidade, e porque ele era um músico bom pra caramba. E ele tinha uma inimizade com Voltaire, o Voltaire que era parceiro dele no movimento ali do Iluminismo, que a gente tratou há uns minutos atrás. Eles tinham uma treta, e ele e o Voltaire aí, acredito que treta em relação a ideias, não que eles se pegavam de porrada, mas em relação a ideias. E no final da vida dele, o Rousseau ele chegou a um ponto meio misantrópico, né? Eu acho que não é tão assim, porque a misantropia ele é quase uma doença que deixa a pessoa ser anti o ser humano. Então, mas o Rousseau viveu boa parte da vida dele recluso, sozinho. Ele meio que se culpava pela morte da mãe, por ter nascido. Assim que ele nasceu, a mãe dele morreu. Enfim, aqueles problemas pessoais que a gente não vai tratar aqui, porque isso não vai aparecer nem no Enem, nem na vida de vocês. Mas, enfim, são curiosidades. Galera, vamos lá. Agora vamos tratar do assunto sério. Jean-Jacques Rousseau, que nasceu em 1712 e faleceu em 1778, aí durante o século XVIII, foi um importante intelectual do século XVIII para se pensar na constituição de um Estado, com letra maiúscula, como organizador da sociedade civil, assim como se conhece hoje. Então é interessante a gente pegar o Rousseau lá do século XVIII para a gente ter uma visão mais abrangente, mais reflexiva da formação da constituição do Estado hoje, atualmente. Para Rousseau, a frase aí, ó, o homem nasceria bom, mas a sociedade o corromperia. Isso seria uma oposição aí dentro do pensamento daquele estado natural do Thomas Hobbes. Eles eram contratualistas, mas eles divergiam em ideias. E é isso que faz a filosofia movimentar, que faz o mundo girar. Oposição de ideias, se todo mundo pensasse da mesma forma, a Terra, filosoficamente falando, ficaria parada. Da mesma forma, o homem nasceria livre, mas por toda parte se encontraria acorrentado por fatores como sua própria vaidade, fruto da corrupção do coração. O indivíduo se tornaria escravo de suas necessidades e daqueles que o rodeiam, o que, em certo sentido, refere-se a uma preocupação constante com o mundo das aparências, do orgulho, da busca por reconhecimento e status. Mesmo assim, acreditava que seria possível se pensar numa sociedade ideal, tendo assim sua ideologia refletida na concepção da Revolução Francesa ao final do século XVIII. Dentro do iluminismo, dentro do aspecto da Revolução Francesa, do contexto da Revolução Francesa, o filósofo suíço, o Rousseau, ele é suíço, ele nasceu na Suíça, mas teve boa parte da sua carreira desenvolvida na França. O Rousseau ele defendia uma democracia direta, onde cada indivíduo seria capaz de participar de todas as decisões políticas, ou seja, fazer prevalecer a soberania popular. O interessante, então, é que ele nasce bom, a sociedade o corrompe, e da mesma forma também que o ser humano, o indivíduo acaba sendo escravo de suas necessidades, de suas vaidades. E seria um problema aí que o Rousseau apontava para a gente. A questão que se colocava, então, era a seguinte: como preservar a liberdade natural do homem e ao mesmo tempo garantir a segurança e o bem-estar da vida em sociedade? Segundo Rousseau, isso seria possível através de um contrato social. Era um contratualista, então seria possível manter isso aí através de um contrato social, por meio do qual prevaleceria a soberania da sociedade e a soberania política da vontade coletiva. Então esse contrato social seria baseado nisso, onde prevaleceria a soberania da sociedade, a vontade do povo estaria acima de tudo. A ideia de que o povo é soberano e que deve prevalecer sempre a vontade geral, não a vontade do rei, ou a vontade do governante, ou a vontade de um grupo de pessoas, mas uma vontade geral. Lógico que isso aí tem alguns probleminhas que a gente vai discutir lá no final da aula. Beleza? Fica ligado aí que a gente tem esse assunto para a gente discutir, marca aí. Rousseau percebeu que a busca pelo bem-estar seria o único móvel das ações humanas, né? Segundo Rousseau, dentro da filosofia, o que move o ser humano é essa busca pelo bem-estar. E da mesma forma, em determinados momentos,
o interesse comum poderia fazer o indivíduo contar com a assistência de seus semelhantes. Por outro lado, em outros momentos, a concorrência faria com que todos desconfiassem de todos. Dessa forma, nesse contrato social que a gente já falou, seria preciso definir a questão da igualdade entre todos, do comprometimento entre todos. Se, por um lado, a vontade individual diria respeito à vontade particular, a vontade do cidadão, né, que é aquele que vive em sociedade, tem consciência que ele vive em sociedade, deveria ser coletiva, deveria haver um interesse no bem comum. Então, Rousseau vem separar o que é uma vontade particular e o que é uma vontade do cidadão, uma vontade coletiva. E essa, como eu já falei, deveria prevalecer. Este pensador acreditava que seria preciso instituir a justiça e a paz para submeter igualmente o poderoso e o fraco, buscando a concórdia eterna entre as pessoas que viviam em sociedade. Então ele ficava batendo nessa tecla dessa igualdade aí. Igualdade política, igualdade jurídica, igualdade econômica, igualdade em propriedade privada, que a gente vai falar daqui a pouquinho. A gente vai falar agora. Um ponto fundamental em sua obra, presta atenção nisso. Olha só. Um ponto fundamental em sua obra está na afirmação de que a propriedade privada seria a origem da desigualdade entre os homens, sendo que alguns teriam usurpado outros. A origem da propriedade privada estaria ligada à formação da sociedade civil. É muito importante esse assunto, essa junção, essa relação entre Rousseau e a propriedade privada e a formação da sociedade. E a necessidade de um contrato social para garantir isso aí, para evitar que todo mundo se destrua, tá? Então, aprofundem nessa ideia, porque muitas questões vão aparecer, acredito que até questões nossas em relação à prova, vão estar relacionando aí o Rousseau e a questão da propriedade privada, beleza? Continuando aqui, o homem começa a ter uma preocupação com a aparência dentro da sociedade, né? Na vida em sociedade, ser e parecer tornam-se duas coisas distintas. Até hoje, mano, isso é muito atual, esse momento aí que a gente está falando. Olha só, o homem começa a ter uma preocupação com a aparência, no caso, o status, o que a sociedade, a visão que a sociedade tem dele, se preocupa muito com isso. Ele busca essa visão positiva a qualquer custo. Isso pode gerar algumas consequências, só você pensar isso atualmente. Como eu falei, na vida em sociedade, o ser e o parecer tornam-se duas coisas distintas. Isso é o que mais acontece, né? O ser e o parecer acabam virando coisas diferentes, isso é até hoje. O que mais tem aí é gente que finge ser o que não é mesmo. Por isso, para Rousseau, o caos teria vindo pela desigualdade, pela destruição da piedade. Quando se fala piedade, no sentido de compaixão, beleza? Então, segundo o Rousseau, o caos teria vindo pela desigualdade, pela destruição da compaixão natural e da justiça, tornando os homens maus, o que colocaria a sociedade em estado de guerra. Na formação da sociedade civil, toda a compaixão cai por terra, sendo que desde o momento em que o homem teve necessidade do auxílio do outro, desde que se percebeu que seria útil a um só indivíduo contar com provisões para dois, desapareceu a igualdade, a propriedade se introduziu, o trabalho se tornou necessário. Importante esse pensamento aí também, beleza? Continuando, para vocês entenderem melhor, daí a importância do contrato social, pois os homens, depois de terem perdido sua liberdade natural, necessitariam ganhar em troca a liberdade civil, sendo tal contrato um mecanismo para isso. O povo seria ao mesmo tempo parte ativa e passiva desse contrato, isto é, agente do processo de elaboração das leis e de cumprimento dessas leis, compreendendo que obedecer à lei, que se escreve para si mesmo, seria um ato de liberdade. Lógico, isso aí, teoricamente falando, lembrando que na prática, principalmente no Brasil, é outra história. Mas esse parágrafo é muito importante. O ser humano, de acordo com esse tal contrato social que o Rousseau fala, o ser humano, então, o indivíduo, ele perde a sua liberdade natural, mas ele ganha uma liberdade civil. E uma liberdade que seria de elaborar leis e para ele seguir essas leis. Então isso seria um ato de liberdade, porque você está escrevendo leis para si próprio. Isso segundo as teorias do nosso querido Jean-Jacques Rousseau, beleza? Depois vocês procuram uma figurinha sobre o Rousseau aí, pra vocês verem a carinha dele. Ele é um rapaz bacana pra caramba.
Dessa maneira, tratar-se-ia de um pacto legítimo, pautado na alienação total da vontade particular, como condição de igualdade entre todos. Então, o ser humano, o indivíduo, ele abre mão de suas vontades particulares para conseguir chegar a uma igualdade entre todo mundo. Logo, a soberania do povo seria condição para a sua libertação. Assim, soberano seria o povo e não o rei. Eu já falei para vocês. O rei seria apenas um funcionário do povo. Aí, o que vai acontecer? Treta da braba. O Rousseau me chega com uma dessa no meio na França, do século XVIII, lembrando que vocês que era Suíça, ele foi para a França, e ele vem com essas ideias aí no meio da França de um século XVIII totalmente absolutista, de um governo totalmente absolutista. A gente já viu isso em sociologia, vocês sabem o que é absolutismo, né? Onde o rei ele tem poderes absolutos e as pessoas se conformam com aquilo por uma questão religiosa. Né? O rei está ali, ele tem poderes absolutos, ele tem esse fardo de garantir o bem de todo mundo, porque Deus quis aquilo ali e você não tem nada para confrontar, beleza? Então o Rousseau vem com umas ideias completamente contrárias a isso aí, né? Então essas ideias colocariam essa ideia de que o rei ele tinha que fazer a vontade do povo, que ele era apenas um funcionário do povo. Então isso choca completamente e coloca o Rousseau aí como inimigo do rei, do absolutismo europeu, não só francês. Então esse fato aí colocaria o Rousseau numa posição totalmente contrária ao poder absolutista vigente na Europa, seu tempo aí na Europa do século XVIII. Ele fala então ele foi muito perseguido, ele teve que ir embora da França, depois ele voltou, aquela treta toda. Ele fala da validade do papel do Estado, mas passa a apontar também possíveis riscos de sua instituição. O pensador avaliava que da mesma forma como o indivíduo poderia tentar fazer prevalecer sua vontade sobre a vontade coletiva, assim também o Estado poderia subjugar a vontade geral. Isso é um problema. Dessa forma, se o Estado tinha sua importância, ele não seria soberano por si só, mas suas ações deveriam ser dadas em nome da soberania do povo. Fato que sugere uma valorização da democracia no pensamento do Rousseau. Então, Rousseau defendia bastante a questão da democracia, participação popular, essa participação popular em busca do coletivo. Isso é muito importante nesse momento que a gente está vivendo, pessoal. Abrindo parênteses aqui, você que vai votar, não pensa só no seu umbigo, não pensa só em você, não pensa só no seu bairro, pensa num coletivo, pensa no... Por exemplo, um exemplo bem simples que eu falo para todo mundo. Vamos supor suponhamos que meu pai vai candidatar. Eu vou votar no meu pai, porque meu pai vai ser muito bom para minha família, mas eu tô nem aí pro resto da cidade. Como é que fica essa questão aí? Eu gosto muito do meu pai, mas não quer dizer que ele vai ser um bom prefeito, um bom vereador. Lógico que você pode votar no seu pai, talvez de repente seu pai pode ser um bom prefeito, um bom vereador. Estou falando no sentido assim, do que se meu pai for governar só para minha família, estou falando nesse sentido, beleza? Então, pegando as ideias do Rousseau, então a gente tem que procurar alguém que vá governar com base numa coletividade, não pensando só no bairro dele, não pensando só na família dele, apesar de que a gente tem vários exemplos aí de presidentes, né, que pensam só nos filhos, que pensam só na família, de governadores, e enfim, isso aí é desde quando o Brasil é Brasil, desde quando os portugueses chegaram aqui, desde quando o Brasil virou república. Mas não vamos entrar nesse mérito não, a questão é a gente focar na importância da democracia, que eu vou falar para vocês agora, como a democracia que o Rousseau tanto defendia e a participação popular, a vontade coletiva acima das vontades particulares é importante para a gente hoje, beleza? Então fica aí, essas são as ideias do Rousseau. Tenta assimilar sempre essa influência do Rousseau ligar aí a questão do Rousseau com a propriedade privada e a formação da sociedade, do papel do Estado com letra maiúscula, o papel do rei, o papel de quem governa, no sentido de governar para o povo, para o bem coletivo, e a influência, a questão do povo abrir mão das suas liberdades individuais, das suas liberdades naturais, mas garantir uma liberdade civil, uma liberdade não só para ele, uma liberdade para quem está do lado dele, entendeu? Nesse sentido coletivo. Então o Rousseau foi ótimo dentro do pensamento, dentro do momento da Revolução Francesa, porque ele
planta, ele coloca aquela sementinha ali na cabeça dos franceses. O negócio estava faltando para os franceses irem para a rua e derrubar o antigo regime. Né? Se foi positiva, a Revolução Francesa foi uma revolução burguesa, a igualdade que o Rousseau tanto queria não chegou para todos, né? Porque a igualdade que a burguesia queria não era a mesma igualdade dos camponeses, infelizmente, mas enfim, deu no que deu, e a Revolução Francesa é um marco na história e influenciou até a Inconfidência Mineira, a Conjuração Mineira, o nome é esse agora, não usa mais Inconfidência, e influenciou vários outros movimentos, independência dos Estados Unidos, independência do Brasil, como eu falei, Conjuração Mineira, Conjuração Baiana, um monte de coisa aí, pegou como uma revolução, não só na França, pegou a França, virou a França de cabeça para baixo e espalhou para o resto do mundo aí, beleza? E como está o Rousseau atualmente? Como estão as ideias do Jean-Jacques Rousseau atualmente? Olha só, o que legitima, o que torna legítima uma democracia no Brasil do século XXI é de suma importância. Lá vai falar do Brasil, né? Brasilzão sem porteira, vamos lá. No Brasil do século XXI, é de suma importância a discussão sobre o conceito de democracia. Nossa democracia está surrada pra caramba, principalmente o conceito, muito surrado, muito mal interpretado. O Brasil tem um problema muito grande com interpretação, mas vamos lá. Rousseau ancora sua defesa da democracia na ideia de soberania nacional, vontade do povo. Hoje, lembram muitos que democracia não é uma ditadura da maioria. Em poucas palavras, se a vontade geral violar determinados direitos, ela não possui legitimidade, independentemente da sua força numérica. Beleza? Então não é questão de quantidade, não. No Brasil atual, por exemplo, a questão do impeachment da Dilma. Então no Brasil atual, por exemplo, defendeu-se que Dilma Rousseff deveria ser afastada pelo processo de impeachment devido ao seu desrespeito com a coisa pública, apesar de eleita pela maioria dos votos. Foi o que aconteceu, né? A Dilma acabou sendo quicado do governo aí. Por outro lado, muitos alegam que Michel Temer, né, o vice, não teria legitimidade para assumir a presidência por não ter sido eleito diretamente para o cargo e querer emplacar propostas que não obtiveram o crivo das urnas, como as reformas trabalhistas e previdenciárias. Então isso aí é muito complexo e ao mesmo tempo é muito simples. Né? A Dilma foi impeachmentada por uma questão fiscal, um problema fiscal, e enfim, muitos alegam que a Dilma foi eleita com base na maioria dos votos, e depois entrou um vice que estava ali por causa da Dilma, né, porque ele era um vice, né, acabou pegando carona aí, ganhando as eleições, e ele trouxe pautas que não existiam no governo da Dilma, entendeu? Então a Dilma foi eleita depois democraticamente, com a maioria dos votos, depois foi impeachmentada. E o vice, ele era totalmente fora da curva, e totalmente fora da curva no sentido negativo. Ele trouxe propostas que não estavam. Então esse povo se sentiu meio traído também, queria derrubar o Temer por causa das propostas dele, enfim, é complicado. O Brasil é complicado, pessoal. Politicamente, o Brasil não é para amadores. Então a democracia, como se vê, é um regime que exige muitos debates, controvérsias e discussões. Mas, como salienta Rousseau e alguns outros iluministas, a democracia é superior a outros regimes. Sabe por quê? Justamente por permitir livremente o debate, a controvérsia e a discussão. Então, segundo Rousseau e alguns iluministas, a democracia é superior porque ela abre margem para você poder discutir, né, ter controvérsias, opiniões diversas dentro de um processo democrático, dentro de um país democrático, o que não acontece em ditaduras e em outros exemplos de formas de governo, formas de tocar os países para frente. Galera, é isso. Espero que vocês tenham entendido a matéria. Aqui é só um apanhado geral ali, é bem resumido. Peguei muita coisa do nosso material, peguei muita coisa de outras fontes, trouxe informações adicionais para vocês. Espero que vocês façam um bom proveito disso. Rousseau é um cara que traz muitas ideias importantes para a gente não pegar e seguir ao pé da letra, mas estimular ali uma reflexão e aflorar mais ideias a partir daquelas, a gente aplicar na atualidade, que assim como história, filosofia e sociologia, a gente retoma o antigo para aprender um pouquinho novo aqui. Beleza? Então é isso, galera. Aproveitem o recesso, aproveitem também a nossa aula. Vamos lá,
E tudo de bom para vocês e até a próxima. Fui, brigadão!